As Crônicas de Eidin, Os Escolhidos, uma fantasia inesquecível. Alistair McGrady. Capítulo 17. Os lordes de Eidin reuniram-se para uma reunião de crise no grande salão. Só Solon, o novo comandante da guarda, estava em pé diante deles. Anaximander apodrecia na cela, aguardando sua execução por seus atos de traição. Enfrentaremos uma catástrofe, a não ser que hajamos com um modo decisivo, dizia o leopardo, andando de um lado para o outro no chão liso e ladrilhado. Suas mãos estavam presas uma à outra atrás de suas costas enquanto falava. Os dois estranhos fugiram. Nosso Lord Chamberlain provou que não é confiável, e as crianças mantidas como reféns foram libertadas por aqueles desgraçados fora da lei. Sim, disse o lobo devagar. Comandante, por favor, conte-nos como aconteceu este triste fato. Solon, que dissera a ele mesmo que não precisava ter medo dos lordes em sua nova posição, começou a tremer. Foi algo não deste mundo, meus lordes, ele disse. Meus homens viram os estranhos se aproximarem e mandaram que parassem, mas eles não pararam. Eles desembainharam as espadas, prontos para matar, e os estranhos... Ele fez uma pausa, tossiu e olhou à sua volta. Eles gritaram. Gritaram? O lobo repetiu. Solon acenou com a cabeça, engolindo em seco. Eles gritaram, meu lorde. Gritaram de maneira que poderia ter abalado o sol no céu. O som abriu a porta e arrebentou todas as janelas e sacudiu as correntes dos cativos. Meus homens ficaram paralisados, meu lorde, e seus ouvidos ainda doem. E as crianças? Perguntou o chacal. O que aconteceu com as crianças? Elas saíram correndo, disse Solon de forma miserável. Saíram correndo e entraram na floresta junto com os estranhos. Ah, disse o lobo, e Solon começou a tremer mais ainda. Estamos muitíssimo insatisfeitos, o lobo continuou. E se não tivéssemos ouvido uma história parecida pelos nossos patrulheiros de tal grito horroroso alguns dias atrás, sua vida não valeria o fôlego usado para proferir seu nome. Você entendeu? Solon acenou com a cabeça. Ele havia entendido. Você deve assegurar que os guardas estão inteiramente mobilizados e prontos a rebater qualquer ataque desses bandidos. Isto pode acontecer a qualquer momento, e você tem que se certificar que os escravos nunca saibam sobre as crianças. O lobo acenou com a mão. A audiência estava claramente encerrada. Solon se curvou e saiu do grande salão tão rápido quanto a decência permitia, e grato por ainda estar vivo. O lobo andou de um lado para o outro da sala depois que seu novo comandante tinha saído, admitindo a ele mesmo que, pela primeira vez durante séculos, ele estava preocupado. Ele passou os dedos num amuleto de ébano em seu pescoço enquanto ponderava a respeito da situação. Seu domínio do poder escapava, e agora havia uma verdadeira ameaça de revolta dos escravos. O leopardo, parecendo ler seus pensamentos, quebrou o silêncio. Tudo está caindo aos pedaços à nossa volta, ele disse. Não existe ninguém em quem se possa confiar, e ninguém que possa enfrentar este novo poder. Estamos arruinados. O lobo se virou com muita fúria e cuspiu sua resposta. Já triunfamos no passado e vamos triunfar novamente. Não quero mais ouvir esse tipo de comentário. O leopardo, que tinha vivido 500 anos sem medo,
começou a experimentar esse sentimento. O lobo deu as costas para o leopardo e continuou. Precisamos agora colocar nossa atenção em prevenir uma revolta dentro do castelo. Vamos instituir uma polícia de terror. Quando tivermos acabado com eles, qualquer pensamento de rebelião morrerá em seus corações. Guardas! 2 homens encouraçados entraram no grande salão, silenciosamente esperando as ordens. Tragam Anaximander de sua cela. Digam a ele que será restaurado a nosso favor se mostrar aos escravos o significado do medo. Até a hora do jantar, as crianças chegaram ao jardim, sendo recebidas com gritos e lágrimas de alegria. Depois de uma noite de comemorações e uma boa noite de sono, Gaius, Pedro, Júlia e Lucas se reuniram ao redor da mesa do café da manhã para fazerem planos para a libertação de Edim. Sentaram-se ao redor de uma grande mesa de madeira com uma série de mapas à frente deles, enquanto, não muito longe no jardim, Alice e Helena estavam sentadas, cercadas por uma multidão de crianças, todas rindo a valer. Gaius estava numa conversa profunda com Lucas sobre estratégias militares, discutindo qual seria a melhor maneira de atacar o castelo. Agora eles tinham 20 espadas, capturadas dos guardas no dia anterior. Pela primeira vez, eles seriam capazes de enfrentar as forças dos lordes de Edim em combate. 20 espadas, Lucas disse. As espadas serão de ajuda, é claro, mas lutaremos contra uma multidão, talvez centenas de homens. Nós simplesmente não temos o número suficiente para enfrentá-los numa batalha. Não temos, Gaius concordou firmemente. Mas talvez exista uma maneira. Ele virou-se para Júlia, que parecia muito quieta. Existe uma caverna a menos de 1 hora a pé daqui. Uma caverna guardada por um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Nessa caverna há centenas de arcos e flechas e aljavas. Os olhos de Lucas se arregalaram. Você nunca me disse isso, ele falou com voz acusadora. Gaius sacudiu a cabeça. Quem sabe, meu filho, quando você tiver vivido 500 anos, também achará que às vezes é melhor guardar segredos. Seus olhos piscaram sob suas densas sobrancelhas. Essas são as flechas que Marcos trouxe com ele de Quêmia, as flechas que os lordes não destruíram. Eles as mantiveram escondidas, mas eu coloquei minha proteção no esconderijo. Um mensageiro do Senhor dos Exércitos mantém guarda à porta. Ninguém, a não ser o libertador, poderá entrar e pegar o que está escondido, ele disse, e esse dia está próximo. Lucas se inclinou para a frente. Seus olhos brilhavam. Com flechas poderemos atacar à distância, ele disse. Podemos distrair os lordes com um ataque e enviar um grupo de homens para libertar os escravos que ainda estão presos lá dentro. Com 100 arcos, terei o suficiente para armar todos os meus homens e mais, além daqueles do castelo que se juntarem a nós. Só havia um problema. Gaius, você nos ensinaria a usar esses arcos? O monge sacudiu a cabeça. No meu tempo, eu era um estudioso e não um guerreiro. Então, eles não terão utilidade para nós? O rosto de Pedro se abriu num sorriso, porque mesmo que fosse bobagem, lá no curso de sobrevivência na mata e na navegação, havia uma coisa que ele sabia fazer bem. Eu acho que posso ajudá-los, disse ele. Mais tarde, naquele dia, ele e Júlia saíram à procura da caverna escondida. A caminhada não foi longa nem árdua e eles passaram o tempo num silêncio amigável. Seguindo a águia que voava logo à frente deles,
Logo se encontraram no pé de um morro. Ao olharem mais de perto, notaram que os arbustos, apesar de muito crescidos, pareciam muito alinhados e em ordem para terem crescido ali naturalmente. Em certo ponto havia uma cortina de trepadeiras que iam do chão até o topo do morro. Pedro começou a colocá-las de lado, abrindo caminho entre espinhos e farpas até chegar à caverna. Ela estava tão bem escondida que ninguém poderia tê-la encontrado se não soubesse onde procurar. Ele estava a ponto de entrar na caverna, Júlia logo atrás dele, quando uma voz retumbou em seus ouvidos. Ele olhou ao seu redor, mas não havia ninguém por perto. Mesmo assim, a voz ainda soava em seus ouvidos. Quem ousa entrar aqui? A voz rugia. Pedro olhou de modo frenético para Júlia, que veio para a frente e colocou a mão tranquilizadora em seu braço. Somos Júlia e Pedro, os escolhidos, ela disse. Buscamos o tesouro que você guarda para restaurar esta terra para o Senhor dos Exércitos. Uma pausa e então... Entrem, disse a voz e depois ficou em silêncio. Eles entraram na caverna. Estava escura, mas isso era de esperar, e saturada com cheiro de terra. O tipo de cheiro que se sente num quarto que é aberto sem ter sido arejado por um bom tempo. Depois de poucos passos, Pedro começou a tropeçar em caixas de madeira. Elas eram pesadas demais para que as levantasse, mas com uma alavanca conseguiu abrir o container que estava em cima de todas. Ele cuidadosamente colocou a mão dentro, desejando que não houvesse nenhuma aranha. Logo foi recompensado quando tocou numa caixa de couro. Seu coração batia forte. Mesmo no escuro, ele podia ver que a caixa tinha uma forma distinta, a forma de um arco. E lá havia aljavas e flechas também, cuidadosamente escondidas embaixo de uma camada protetora de pano. Ele encontrara o esconderijo das armas. Júlia, que fazia a mesma coisa do lado oposto da caverna, deu um pequeno grito de alegria com sua descoberta. Só restou uma dúvida. Será que as armas funcionariam? Ou será que teriam se tornado inúteis depois de tanto tempo sem uso? Só havia uma maneira de descobrir. Pedro tirou um arco da caixa, notando com aprovação que as cordas tinham sido removidas dos arcos antes de serem escondidas. Ele cuidadosamente colocou a corda num dos arcos e ajustou o encaixe da flecha à corda do arco, certificando-se de que a corda estivesse alinhada adequadamente com as penas perto da base da flecha. Ele se colocou na postura que seu professor de arco e flecha dissera que era a melhor, distribuindo igualmente o peso do corpo. Segurou o arco em sua mão esquerda, puxando a corda para trás com 3 dedos da mão direita, 2 abaixo da flecha e 1 acima, até que sua mão tocou seu queixo. Ele levantou a arma e mirou na árvore à frente. Um instante mais tarde, ele soltou a flecha e sentiu o arco retroceder em suas mãos. A flecha errou, por pouco, o alvo. Pedro abriu um sorriso. O arco era muito mais forte do que o que ele usara quando era escoteiro. Ele pegou uma segunda flecha, ajustando a mira para compensar a força inesperada do arco. Esta acertou diretamente o centro da árvore com uma pancada satisfatória. Júlia aplaudiu. Maravilhoso, Pedro, maravilhoso! Venha, nós precisamos chamar Lucas e os homens para nos ajudarem a carregá-las de volta ao acampamento.
Ela agarrou a mão dele e o arrastou de volta para o caminho. Finalmente, eles agora estavam chegando a algum lugar. Enquanto o sol se punha no oeste, o bando de foras da lei de Lucas retornou ao acampamento da floresta, levando 12 cavalos muito carregados com as armas. Pedro supervisionou a colocação das cordas nos arcos e a montagem dos conjuntos de arcos, aljavas e flechas, maravilhando-se de novo com sua condição original. Mais um pouco da mágica deste lugar, ele pensou. Júlia observou por alguns instantes, aprovando, satisfeita que o talento de seu irmão tivesse sendo finalmente bem utilizado. Ela estava confiante que eles iriam derrotar o exército de Edim e dominar o castelo. Se isso fosse, ao menos, o fim desta questão. Mas ela sabia que não era. Gaius a procurou nesta noite enquanto o pequeno grupo de foras da lei estava se aprontando para dormir, exaustos e carentes de descanso. As crianças estavam aconchegadas e Helena lhes contava histórias. As mais novas, ansiosas pelo dia que estava próximo, quando estariam mais uma vez com seus pais. Enquanto as fogueiras diminuíam, Gaius gesticulou para Júlia e ela se juntou a ele, sentada numa tora ao lado de uma das fogueiras. Juntos, eles observavam as brasas brilharem e estalarem com o calor. Júlia pegou do chão algumas folhas caídas e as enrolou em suas mãos. Elas eram muito perfumadas, com toques de limão e canela. Ela sorriu, porque os perfumes maravilhosos eram tão cicatrizantes. Eles pareciam aliviar seu humor e aumentar sua consciência do esplendor natural da floresta ao seu redor. Por quê? Ela imaginou. Tanta perversidade existia em meio a tanta beleza. O que dera errado? Era o lugar mais lindo que ela já vira, mas tinha se tornado a base da violência e da traição. Será que era porque as pessoas eram fracas e tolas e falharam em reconhecer o mal quando ele surgiu? Ou era completa rebelião contra as leis da natureza, as estruturas mais profundas do mundo? Você se lembra da pergunta que ele fez? Disse Gaius suavemente. Júlia acenou com a cabeça. Suas mãos ainda viravam as folhas. O monge parecia ler seus pensamentos. Como mal podia acontecer aqui? Ela murmurou. Gaius acenou com a cabeça. Seu olhar se fixara nas brasas que se apagavam. Quero que você se lembre disso nos próximos dias, ele disse, enquanto lutamos para restaurar esta terra. Tenha em mente no que ela pode se tornar. Júlia acenou com a cabeça, sem ter certeza do que dizer. Ela observaria e se lembraria. Mas por que esta pergunta? E por que ela?